tecnologia antes que ela o deixasse para trás. Natural de Cuba do Alentejo, terra de vinhos, azeite cantalentejano, do navegador Cristóvão Colombo, o tal que descobriu a Cuba das Américas, ele é também, ou ela é também a nossa terra, uma terra de ensaístas digitais na pessoa do João Gabriel. É formada em publicidade e marketing, mas preferiu escrever sobre inteligência artificial, já tem alguns ensaios editados, certo? E em vez de slogans para azeites ou vinhos, fundador da Shifta, ou do Shifta, uma plataforma que pensa sobre tecnologia e sociedade, isto porque alguém tinha de alavancar a mudança e explicar aos menos informados que o algoritmo não é um prato típico alentejano. Escreve ensaios sobre inteligência artificial, ética digital e capitalismo tecnológico. Estou a ir bem até aqui? É isto? Tudo certo. Enquanto nós tentamos entender ainda como é que funciona o TikTok, o Substack, o X, ele já está a pensar no impacto filosófico do próximo update tecnológico. Participa em debates sobre desinformação. Esperem, isto não devia ser antes pela positiva, em debates sobre informação. E, de qualquer forma, combate as fake news, mas olhem, ainda não descobriu como acabar com as fake selfies. Talvez a inteligência artificial o consiga ajudar. Ou será uma contradição? Como acabar com o Também. Não, este aqui da questão das fake selfies é mesmo o papel da inteligência artificial, não é verdade? Nesta apresentação, o João, como bom alentejano cubense, vai talvez explicar a inteligência artificial com analogias alentejanas, do tipo, se o porco alentejano aprende sozinho a encontrar bolotas, será isso machine learning? Desculpa, João, é mais forte do que eu. De facto, se o porco começar a vender bolotas online, isso é e-commerce. João Gabriel Ribeiro é a prova de que podemos nascer entre searas e vinhas e chegar ao mundo digital, sem sotaque alentejano, porque os anos na área metropolitana de Lisboa não perdoam. Ele não só pensa ao futuro, como escreve e o partilha hoje connosco o seu conhecimento. Espero que aproveitem, desfrutem e no final questionem, porque já sabem que eu vos estou sempre a dizer, para sabermos temos que perguntar. Que não seja a inteligência artificial a pensar por vós. Será que este texto foi feito com a ajuda do Copilot? Se calhar. Sim. Agora fica no ar. Nunca vão saber. Desfrutem. Eu gosto sempre de microfones porque parece que vou começar um concerto. Mas isso era ali mais ao lado do Largo da Feira, não era aqui. A minha primeira pergunta, só para começar, quem é que já usou a inteligência artificial assim por braços no ar? Quem é que já utilizou hoje? Já tudo. Eu antes de ir para aqui, esta parte da apresentação não funciona tão bem, porque vocês já sabem que eu sou de Cuba, mas eu costumo fingir que não conheço os sítios onde é que vou e vou sempre perguntar à inteligência artificial para me dar mais sobre os sítios. E se vocês já fizeram esse exercício com Cuba, é um autêntico desastre, não é? Então eu fui primeiro pedir ao Microsoft Designer para gerar uma imagem de Cuba e lá temos nós de levar com a comparação com a Cuba do Fidel Castro, que é sempre uma comparação muito presente, e eu depois estava a dizer, não é essa Cuba, a Cuba das Américas, é a Cuba de Portugal. E ela disse, se é Cuba em Portugal deve ser isto, não é? Porque Portugal é à beira-mar e, portanto, só podia ser isto. E se vocês repararem, os edifícios continuam a ser os da Cuba antiga, só que agora à beira-mar. E eu continuei, depois fui ao ChatGPT, vou continuar a ver Cuba, e esta já se aproxima um bocadinho mais, não é? Mas já há 60 anos que os senhores estão sentados naquela mesa com aquele chapéu não nos livramos, e desde que estou aqui, já estou aqui desde as 11 da manhã, e ainda não vi nada desta paisagem.
E conhecendo a Cuba minimamente, sei que a Cuba não é só uma rua. Há outros sítios que são só uma rua, mas a Cuba são pelo menos 6 ou 7, não é? Mas aí o João já acrescentou Cuba ao Alentejo, ou não? Já. Vê-se logo. Aqui já é vila. Mesmo assim, depois fui tentar outro, para ver se melhorava um bocadinho. E este infelizmente ainda piorou, porque pronto, Cuba pode não ter muitas coisas, mas já pelo menos tem as paredes caiadas e os barrais bem pintados e portanto, se eu fosse por aqui, se eu fosse usar a inteligência artificial para saber onde é que vinha parar, não teria a mínima expectativa do que vinha aqui fazer, mas eu posso dizer que eu tenho feito workshops em Algés e quando eu tento gerar imagens de Algés, ele gera imagens de algas e portanto, muito bem estamos nós aqui em Cuba, que ele pelo menos gera imagens que são minimamente reais. Mas como eu vos dizia, eu conheço Cuba, porque eu nasci aqui, e é aqui uma fotografia minha do tempo em que eu ainda por cá andava, numa escola que fica do outro lado, ainda vocês não... É rapaz. O quê? É rapaz. É um parque. Não percebi. É um parque. É o parque. É o parque! Olha, não sei. Estás-me a dar uma novidade porque eu venho aqui e venho direto à casa dos meus avós e depois não usufruo. Mas pronto, só para provar que é verdade e para provar que tudo começou aqui, até porque esta minha jornada que acabou por vir dar aqui esta área de falar sobre a inteligência artificial começou muito em Cuba. E este meu interesse pelo tema, desculpa, eu agora reparei que deixei de dizer ao Eiras, foi da apresentação de ontem, mas como veem fotos de Cuba, isto foi feito para vocês. Mas eu até tive a oportunidade de fazer uma apresentação assim, para muitas pessoas que vocês podem encontrar online e ao pensar sobre essa apresentação percebi uma coisa que foi o meu interesse pela inteligência artificial começou aqui em Cuba quando eu tinha 6 ou 7 anos porque havia um senhor icónico aqui em Cuba que andava sempre com o casaco sobre os ombros e assim, por trás das costas. Eu digo-vos que eu nunca percebi se ele tinha mãos ou não. E portanto eu tinha 6 anos, no meu imaginário, para mim ele nunca teve mãos, se calhar ele tinha. E ele sempre me disse uma coisa que foi: tu és muito inteligente. Eu tinha uma irmã e ele dizia: tu e a tua irmã são muito inteligentes, a tua irmã é como um livro e tu és como um computador. E aquilo sempre me fez muita confusão desde o princípio, porque é que eu aos 6 anos era como um computador, não é? Ainda por cima os computadores na altura eram mesmo fraquinhos. Mas foi aí que eu comecei a pensar sobre o que era ser inteligente e daí a pensar sobre a inteligência artificial foi um passo que pode parecer muito grande, mas não é assim tão grande. Porque eu, quando estava na faculdade, decidi criar uma revista com uns amigos para escrever umas coisas online. E depois houve uma certa altura, ali por volta do ano 2020, desculpem, em que comecei a ver que as notícias eram inteligência artificial em todo lado. Eu lembro-me que uma vez foi uma amiga da minha namorada, foi lá à casa, tinha ido a um evento daqueles influencers e tal, e ela dizia: bem, saiu agora uma máquina de café com inteligência artificial. Eu fiquei: não, o que é uma máquina de café com inteligência artificial? Não é? É uma que para sozinha quando o café já está. Mas isso fazem todas. Então eu pus-me a pensar e a tentar ligar uma coisa à outra, não é? Do que é ser inteligente, por um lado, essa ideia que eu tinha já daqui, e depois do outro lado, o que é inteligência artificial, o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Então comecei a desenvolver muito esse trabalho e fui falar com todas as pessoas com quem pude falar, neurocientistas, como aqui o Joe Payton, que é um neurocientista de Lisboa, filósofos, como este filósofo catalão, Mariel Gurzen-Van-Zig, não sei pronunciar o nome, com a Emily Bender, que é uma pessoa que estuda a forma como os computadores comunicam com a nossa língua, né? Com a nossa forma de falar, e tem desenvolvido esse trabalho de pensar sobre a inteligência artificial e de nos ajudar todos enquanto sociedade, enquanto coletivo, a compreender um bocadinho melhor o que é a inteligência artificial, para além desta ideia que parece um bocado magia, não é? Eu há bocado tinha-vos perguntado quem é que já tinha utilizado a inteligência artificial. Eu pergunto-vos agora, sem ser o ChatGPT, o número de mãos reduz. Afinal, o que é que usaram para além do ChatGPT? Jeremy? Perplexity? Só para ter uma... Podes cortar? Já não disseste. Mas só para ter uma ideia, pelo menos já estamos um bocadinho. Estamos a um nível. Bora voltar aqui. Já estamos a um nível acima da maioria, já conhecem mais do que o ChatGPT e pelo menos já devem estar um bocadinho para além desta imagem, não é? Porque eu costumo dizer que
quando nós vemos falar de inteligência artificial nos jornais, ou nas notícias, ou tudo mais, a representação é assim como se fosse um cérebro com superpoderes, de repente o nosso cérebro vai ter ligações Wi-Fi, coisas do género, e que parece que vai ser a melhor coisa do mundo. As pessoas na rua assustam-se muito com isto. Eu não vos conto o número de vezes que eu cruzo com alguém e a pessoa pergunta: então, o que é que o jovem faz? Eu digo: escrevo sobre inteligência artificial. E a pessoa diz: vamos todos morrer, não é? Eu digo: sim, vamos, mas isso é uma evidência, vamos todos morrer, que é a lei da vida, e não é por causa da inteligência artificial. E, portanto, há aqui muito... Como é uma coisa que nós não compreendemos, tendemos a exagerar muito, seja para o bem, seja para o mal. Seja a achar que é uma coisa espetacular ou que é uma coisa que nos vai destruir a todos. E depois as empresas que criam estas tecnologias querem que nós as utilizemos de forma muito isolada, muito sozinhos, não é? No nosso telemóvel, ou no nosso quarto, ou seja o que for. E depois usar de forma isolada faz com que seja mais difícil para nós compreendermos, porque não podemos comparar o resultado que nós tivemos com o que outra pessoa teve, ou até a nossa forma de utilizar com outra pessoa. E, portanto, a minha missão aqui é um bocadinho desmistificar tudo isto. Vocês sabem quando é que foi a primeira vez que se falou da ideia, ou se pensou numa ideia de inteligência artificial, ou seja, desta ideia simples de que era objetos que pudessem ser inteligentes? Alguém faz ideia de uma data? Não? Está muito frio, muito frio. 1950. Mais quentinho? Ainda frio. Foi perto de 1800. Foi. Uma das datas mais consensuais está entre 1700 e 1780. E essa criação de inteligência artificial era esta máquina que vocês podem ver aqui. Sabem o que é que esta máquina fazia? Jogava xadrez. Jogava xadrez, efetivamente. E aqui começa-se um princípio de uma história de que os humanos começam a acreditar que podem programar ou criar objetos que possam fazer coisas sozinhos. E essas coisas podem ser inteligentes se forem coisas que nós humanos também fazemos. E aqui começa a primeira competição, que é mais xadrez. E desta vez não havia lá nenhum homem escondido dentro da máquina. Mas o xadrez não podia ter casas na diagonal, porque o computador não era capaz de processar as casas na diagonal. E há um livro que fala sobre esta criação, e em que o criador do computador diz: não, e o computador só ganhou porque jogou contra o estagiário. Porque se tivesse jogado contra um dos investigadores principais, nunca ganhava, porque nós somos os maiores. E então, isto para vos dar esta noção, que a evolução da inteligência artificial não é uma coisa muito linear, nem que começou aqui há 4 ou 5 anos, e que está muito ligada com a evolução do próprio computador. Vocês já sabem de onde é que vem a ideia de computador? A palavra de computador? O que era um computador há 70 anos atrás? Uma caixa quadrada, praticamente. Um computador era uma pessoa. Um computador, originalmente, era o nome de uma profissão. Era uma profissão da pessoa que computava. Ou seja, imaginem, havia um matemático que tinha que fazer uma conta muito difícil. E ele traduzia aquela conta em pequenas contas, mais fáceis, e essas pessoas, que eram os computadores, iam resolver essas contas mais pequenas, que depois iam dar um resultado grande. Então, toda a história da computação, e por arrasto a história da inteligência artificial, é muita história de tentar encontrar formas de substituir estas pessoas, ou de conseguir fazer que os computadores façam algo que estas pessoas faziam. Olhem esta frase: propomos que um estudo de 2 meses, com 10 pessoas, sobre inteligência artificial, seja realizado em Dartmouth College, em Hanover, e diz: o estudo prossegue com... será feita uma tentativa para descobrir como fazer as máquinas usarem a linguagem, formem abstrações e conceitos. Vocês sabem de quando é que é esta frase? Que eles já achavam que iam conseguir resolver a inteligência artificial? Já estamos mais próximos do nosso tempo. Algumas apostas? De quando é que é esta frase? É uma carta de um senhor que acreditava que ia conseguir desenvolver a inteligência artificial. Agora sim, agora é que é. 2000? Continuamos em 1956. Ainda não saímos do mesmo sítio. Aqui tem a versão original da carta, onde vocês podem ver. E na segunda página da carta, o senhor, que é o John McCarthy, ele chega a dizer uma coisa como: e eu até acho que a língua é uma coisa bastante simples de nós programarmos, portanto nós vamos conseguir que o computador fale com os humanos em pouco tempo e com pouco trabalho. Não é? Não sabiam eles o quanto estavam enganados. Pois este vídeo Operator, this is the impossible.
possible Mas eu reasons já mostrei for dois. calling it artificial intelligence Let's see, instead. excuse me. I invented the term artificial intelligence. I invented it because we had to do something when we were trying to get money for a summer study. Fazendo-vos um resumo. Primeiro está aquele senhor todo bem vestido, todo engravatado a dizer esta é a única razão possível para ter chamado a isto inteligência artificial. E depois o senhor na plateia diz, desculpa, fui eu que inventei o termo, eu posso explicar porque é que inventei. E eu inventei porque precisava de dinheiro. Ele precisava de dinheiro para financiar a sua investigação. Imaginem, se ele dissesse, vou aqui desenvolver um computador, uma coisa qualquer. Não tinha graça, ninguém queria saber. Agora, quando ele disse, olha, eu vou inventar a inteligência artificial, toda a gente disse, não, eu invisto nisso, eu aposto nisso, é agora que nós vamos conseguir. Claro que ele internamente sabia que não iam conseguir nada daquilo a que estavam a propor, mas precisavam de criar assim uma onda de entusiasmo para conseguir o dinheiro. E continuamos nesta onda de pequenos avanços na história e que podem parecer muito distantes, mas fazem parte da nossa cronologia da inteligência artificial hoje em dia. Apenas 2 anos depois, um senhor criou outra vez uma grande coisa na história da inteligência artificial, que foi esta máquina que vocês podem ver aqui, que se chama Perceptron. Sabem o que é que esta máquina era capaz de fazer em 1958? Já era a primeira... Escrever? Alguém disse escrever? Pensar, és relativa. Falar. Esta máquina era muito especial e, se quiserem, esta máquina está na origem da inteligência artificial ainda hoje em dia. Utiliza a mesma, de uma forma muito mais simples, mas é a mesma tecnologia que nós utilizamos hoje em dia, é que era utilizada na altura. Esta máquina fazia uma coisa tão espetacular como conseguir identificar qual era a letra que estava à sua frente. E só isto. Basicamente, vocês punham uma letra ou um número à frente e a máquina dizia isso é um C, é um A, é um B, é um 8, seja o que for. Isto hoje em dia parece-nos uma coisa muito pouco inteligente, não é? Ninguém diz que uma máquina é inteligente por conseguir identificar uma letra, porque nós já vimos os computadores a fazer coisas muito mais espetaculares. Mas na altura, as pessoas não estavam preparadas para este momento e para esta euforia toda. Isto são os recortes do New York Times, em 1958, e no New York Times, que era o jornal mais lido na altura, já se dizia que aquela máquina, por reconhecer uma letra e um número, ia ser capaz de andar, de pensar e até ia ser capaz de se programar a si própria. Que é uma coisa que nós hoje em dia estamos sempre a ouvir sobre o ChatGPT, não é? Isso é dizer. Quando a inteligência artificial se programar a si própria, é que vai ser, ninguém tem controle. Isto já se dizia antigamente, em 1958, sobre uma máquina que nós hoje olhamos e dizemos ei, que seca, isto não tem interesse absolutamente nenhum. Tradução, pensamento, isto tudo que a gente fala sobre esta máquina dá para fazer tudo. E depois não deu para fazer nada. Até era tão fraquinha esta máquina que isto em 1958 foi assim um grande sucesso, mas depois nos anos 60 deixou de se programar máquinas como esta e eles acharam que não era por aqui que íamos fazer inteligência artificial. E vem outro senhor fazer outra proposta e criou o primeiro chatbot da história da humanidade. Um chatbot, ou seja, uma máquina com que nós podemos falar e com que nós podemos interagir. Vocês querem ver como é que ele era? Vamos ver se a internet colabora comigo. Acho que sim. Estamos a tentar. Nós vamos correr agora uma máquina do outro tempo para vocês verem como é o primeiro chatbot. Vocês já estão ambientados, habituados ao ChatGPT. Vocês sabem o que é o chatbot, não é? Um sistema de inteligência artificial com o qual nós podemos dialogar. Esta tem uma pequena limitação neste caso, que é só podemos falar em inglês, mas ela tem um setup simples, que é como se fosse um psicólogo ou um psiquiatra. Portanto, ela vai-nos sempre perguntar qual é que é o nosso problema. Alguém quer partilhar um problema? Frio? Pode ser frio? Vamos dizer que estamos com frio? Como? E ela diz, ok, e tens algum problema psicológico? Eu vou dizer sim, só para continuar. O que é que isso sugere sobre mim? Eu vou dizer que não sei. I see. Pronto, acabou-se a conversa. Ela não é propriamente muito faladora, não é? Hoje em dia, se vocês nos apresentassem isto e dissessem, olha, está aqui um chatbot espetacular, a inteligência artificial, provavelmente vocês usavam durante 2 minutos e partiam com a outra porque isto não tem mínima graça.
Mas na altura, não é? Vocês agora já devem estar a perceber, na altura em que estas coisas são lançadas, o entusiasmo é uma autêntica loucura. E a ELIZA, que foi criada em 1966, portanto agora demos um salto de 10 anos, correu o mundo, mais uma vez. Foi a programas de televisão, foi por todo o lado, foi um enorme sucesso. E sabem o que é que aconteceu ao seu criador? Desistiu da carreira. Porque ele tinha... But what if you had a perfectly natural, Porque ele tinha criado a ELIZA, aquele chatbot, para mostrar que era fácil enganar as pessoas e convencer as pessoas de que um sistema era inteligente quando não era. E o que é que aconteceu? As pessoas acreditaram. E então, quando ele publicou a ELIZA, o programa de computador, que se podia utilizar só em universidades e assim, ele escreveu um artigo ao lado que começava por dizer: eu com a ELIZA quero demonstrar como é fácil criar a percepção de inteligência, mesmo que não existe inteligência. E as pessoas todas acreditaram. E ele escreve um livro, 10 anos depois, sobre esta experiência, em que ele escreve 3 tipos de pessoas que acreditaram e que o deixaram muito desiludido. O primeiro grupo foram os psiquiatras, porque, como vocês viram, aquilo parecia um psiquiatra a falar connosco, e os psiquiatras que escreveram uma carta para o criador da ELIZA a dizer: por favor, pare de desenvolver a ELIZA, que nós vamos ficar sem emprego. Em 1966, os psiquiatras achavam que iam ficar sem emprego para os computadores. Reparem, alguma semelhança com o presente não é pura coincidência. Depois, outra reação que me deixou muito espantado foi como as pessoas desenvolviam relações afetivas, ou seja, desenvolviam sentimentos pelos computadores. Ele até dá aqui o exemplo da secretária dele, que ele diz: quer dizer, a minha secretária viu-me a programar isto durante 2 meses e agora pediu-me para ficar a sós com o computador. Mas como é que ela quer ficar a sós com o computador? Eu não percebia isto, não concebia. Mas a reação que mais o assustou e que mais o motivou a desistir da sua carreira e a voltar para o seu país natal, para a Alemanha, foi que os seus colegas cientistas não tinham percebido o propósito da sua invenção. Mesmo os colegas cientistas a quem ele queria provar que era difícil criar a inteligência artificial, mas que era fácil fingir que se criou a inteligência artificial, tinham acreditado. E então ele dizia: eu criei uma peça de teatro e as pessoas acreditam naquilo que se passa na peça de teatro, mas eu que estou atrás da cortina sei o quão simples isto tudo é. E isso marcou-o profundamente e fez com que ele desistisse da sua carreira. Não fez com que a ELIZA deixasse de ser um sucesso na altura e corresse o mundo por todo o lado. E passado 10, 15 anos, há uma conversa muito gira entre 2 chatbots, a ELIZA, que é o primeiro, e o Perry, que é o segundo, e que mostra a verdadeira loucura que é ter chatbots a conversar, porque eles estão a falar em inglês, obviamente, não é? E às tantas, um deles diz que está numa mind track, ou seja, ele diz que está numa avenida do seu pensamento, digamos assim, e a máquina, como não percebe que é uma mind track, acha que é uma track de corrida, uma pista de corrida. Então um começa a falar de pensamentos, o outro começa a falar de corridas, e eles estão a falar ao mesmo tempo e ninguém se entende porque cada um está a falar de uma coisa completamente diferente. Então, depois da ELIZA e depois de todas estas desilusões, nos anos 80 deixou de ser fixe criar a inteligência artificial. Os programadores que trabalhavam em inteligência artificial eram literalmente gozados pelos outros. Porque criou-se a ideia de que a inteligência artificial ia ser sempre este jogo de ilusão e desilusão. E continuamos nesta lógica de pequenas coisas. Vou contratar uma inteligência artificial só para vos mandar calar. Continuamos nesta onda de pequenas coisas que vocês provavelmente nunca ouviram falar, só a malta que estuda mais aprofundadamente sobre o tema, mas o jogo aqui, nos anos 2000, era quase sobretudo um jogo para tentar tornar a IA, a inteligência artificial, fixe novamente, porque tinha deixado de ser fixe na altura. Então, havia uma série de tentativas de fazer. Uma delas aconteceu em 2011, quando o IBM Watson foi, assim, digamos, o ChatGPT antes do ChatGPT. Na altura de 2010, 2011, já se dizia que os médicos iam acabar, mas eles ainda andam aí, portanto, em princípio não vai ser desta ainda. E este IBM Watson foi convidado a participar num programa à semelhança daquilo que é o Joker hoje em dia. Um programa de perguntas de cultura geral que dava em direto nos Estados Unidos da América. E o IBM Watson não só participou no programa, como ganhou. E então toda a gente disse: não é agora.
agora é que as pessoas vão ficar sem emprego, agora é que a inteligência artificial vai mudar o mundo. Ainda assim, não foi agora, e houve uma série de outros momentos posteriores que vão marcando a história da inteligência artificial até chegarmos ao momento em que estamos hoje. E eu trago-vos só ali a última imagem, o AlphaFold de 2018. O AlphaGo, posso-vos recomendar ver o documentário no YouTube se tiverem interesse. E só contar muito brevemente. Chegámos a uma altura em que já não interessava a inteligência artificial ganhar xadrez, não é? Porque o xadrez já estava ultrapassado. Então encontramos outro jogo e aqui o AlphaGo é o momento em que a máquina ganha o melhor jogador do mundo de Go, que é um jogo milenar, chinês, que se joga há muito tempo. E foi transmitido em direto e quando a máquina ganhou, o jogador saiu da mesa e ficou muito afetado e foi um filme autêntico para voltar a trazer esta atenção para a inteligência artificial. E a última imagem, como vos dizia, eu trago-vos porque normalmente é aquilo que eu chamo a melhor coisa que a inteligência artificial já fez e que nunca ninguém ouviu falar. Porque este AlphaFold, eu vou-vos culpar a explicação que é sobre bioquímica e é uma coisa complicada, mas basicamente este AlphaFold permitiu que nós avancemos bastante na investigação de medicamentos, na investigação de vacinas, de coisas que realmente possam trazer utilidade à humanidade, mas é uma invenção que praticamente nunca ouvimos falar. Porque no seio da própria IA, mesmo na investigação, costuma-se dizer que a inteligência artificial é só aquilo que ainda não foi feito. Porque o que já foi feito já não tem graça. Eu até costumo abreviar ainda mais esta expressão e dizer inteligência artificial é só o que não serve para nada. Porque se tiver utilidade já não é inteligência artificial. Por exemplo, ninguém diz vou corrigir a mensagem do meu telemóvel com a inteligência artificial e, no entanto, o corretor ortográfico está sempre a funcionar. Ninguém diz vou tirar uma fotografia com a inteligência artificial e, no entanto, a inteligência artificial está sempre a funcionar. Ninguém pensa que para nós termos a luz aqui, não é? E para a energia circular por este país todo, existem algoritmos de inteligência artificial que fazem a gestão das redes. Ou seja, há muitas coisas, muitos algoritmos que nós poderíamos chamar de inteligência artificial que estão por todo o lado. Só que como tem uma coisa útil, já não nos interessa vender-nos como algo especial. O que aconteceu agora não é uma revolução em torno da inteligência artificial, mas é mais um momento daqueles como vimos em 56 e de 58, ou seja, um momento de entusiasmo em torno de uma tecnologia que nos faz acreditar que esta tecnologia agora vai fazer coisas espetaculares e nunca antes vistas. Se isso é verdade ou não, isso já é uma questão mais pertinente. Eu trouxe-vos aqui alguns recortes, nada inventado por mim, tudo recortes das notícias, e alguns são fáceis de nós percebermos, não é? Por exemplo, aqui o artigo da Visão, creio que em 2020, quando saiu o ChatGPT, que dizia as 20 profissões que a inteligência artificial vai substituir. Eu acho muita graça a este, porque das 15 primeiras, 9 são professores. E eu estou sempre a perguntar a engenheiros, dizer, como é que vocês vão calar as turmas, não é? O que é que o professor vai fazer? Como é que o computador vai conseguir meter ordem numa turma? Então o que é que acontece? Há um discurso muito insuflado em torno da inteligência artificial que não tem necessariamente uma validade prática. Não é? Nós podemos dizer ChatGPT, Manchester City vai ganhar o Arsenal por 2-1. E ninguém vai ver se é verdade ou não, ou por acaso é mentira, porque aquele jogo não ficou 2-1. Ou nós podemos dizer a inteligência artificial, como diz ali, consegue ler mentes e converter os pensamentos em texto. Nós podemos dizer isto e ninguém vai dizer sim, mas para fazeres isto precisas de uma sessão de treino que custa 100 mil euros. Não é de usar o ChatGPT e simplesmente aquilo vai aos teus pensamentos. Então nós começamos a criar uma série de ideias que são espetaculares, que nós próprios queremos acreditar, mas que não são verdade. E eu posso-vos dar o meu exemplo, isto está sempre a acontecer e vai acontecer com vocês também. Por exemplo, eu tenho 32 anos e não tenho a carta de condução porque me juraram que quando chegasse a minha altura ia haver carros que se guiassem sozinhos. E eu então pensei, para que é que eu vou tirar a carta para depois o carro se conduzir sozinho? Nunca tirei a carta, cá estou eu sem carta e sem carro a conduzir sozinho. E portanto nós temos de ter muita atenção nestas ideias, o que é que acreditamos ou não, porque isso é que é o fundamental. Nós costumamos dizer que um programa de computador não é só um programa de computador, mas é aquilo que nós achamos que o programa pode fazer também. E isso é fundamental. E nós estamos todos agora um bocado como outra à volta, não é? Porque nós vemos, se vocês lerem aqui à volta dos vários recortes que eu trouxe, mais uma vez, eu não invento nenhum porque não vale a pena, há muita criatividade ali. Nós temos ali uma trela para cães com a inteligência artificial, temos uma escova de dentes, temos uma sanita, temos livros, temos perfumes, temos frigoríficos,
Nós temos inteligência artificial em absolutamente tudo. E claro que isso torna muito difícil para nós conseguir perceber o que é inteligência artificial de facto. Então eu começo por partilhar convosco o que não é a inteligência artificial, para nós podermos começar de alguma forma a situar o nosso pensamento. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que não é um motor de busca como o Google, não é? Nós todos estamos familiarizados com o Google e com pesquisar, e o ChatGPT, em grande parte, até se apresentou como um substituto do Google. Agora podemos ir pesquisar ali. Mas é completamente diferente. Porque, como digo aqui, se na pesquisa nós usamos palavras-chave, ou seja, uma palavra e depois aquilo vai tentar procurar a nossa palavra, aqui nós usamos um prompt e isso é muito diferente da forma como o resultado nos chega. Na pesquisa, nós vemos diretamente as fontes da informação e podemos navegar entre elas. No prompt, aquilo vai nos dar uma resposta única ao nosso prompt. E eu já vos mostro um exemplo do que isso dá. Uma das coisas fundamentalmente diferentes entre o Google e a inteligência artificial que vocês têm que ter atenção é isto que se chama a comunicação da incerteza. Porque se vocês vão ao Google e pesquisam qualquer coisa, geralmente o que é que aparece? Uma página cheia de resultados, certo? Nunca vocês pesquisaram uma coisa no Google que só aparecesse um resultado. Agora, quando vocês vão ao ChatGPT, só aparece um resultado independentemente de estar certo ou errado. Então, isso, mesmo sem nos estar a dizer nada explicitamente, mesmo sem o ChatGPT dizer está aqui a resposta certa, na nossa cabeça, se ele só nos dá um resultado, nós tendemos a acreditar que é a resposta certa. E este é que é o grande perigo, como vimos nos exemplos lá atrás. O perigo não é o que a máquina faz, é o que nós acreditamos que ela está a fazer quando ela não está a fazer. Por exemplo, eu faço sempre este teste dela me dizer se conhece a minha revista, e ela conhece, e começo por dizer a equipa, e ela diz bem, João Ribeiro, Mário Rui André, Rita Pinto. Eu vou aceitar a Rita Pinto, apesar de já se ter despedido há 3 anos, mas depois quando eu continuo a pedir de mais pessoas, o ChatGPT inventa pessoas que não têm nada a ver com o Shifter, simplesmente são nomes que ele encontrou no nosso site. Dou-vos um exemplo mais escandaloso, da Laura Carbold, que ele diz que é do Shifter, que é uma investigadora alemã, que trabalha numa universidade da Alemanha, que eu nunca a vi na vida, só falei com ela uma vez por Zoom, e portanto o ChatGPT encontrou este nome lá perto do meu, e achou que era da minha equipa. O que é que também não é? Também não é a pessoa mais inteligente do mundo, embora às vezes pareça muito inteligente por saber muitas coisas. Ora, repara. Eu peço-lhe um parágrafo de letras começadas só com a letra P, e ele vai, pelas planícies pacatas, até parece que está a fazer um poema sobre Cuba, coisa assim do género, e depois, quando podia simplesmente parar a frase, diz-me aqui, por perto, uma promessa. Não era tão fácil ele obedecer-me e não meter aquela palavra ali que tivesse uma. Se ele fosse assim tão inteligente, não ia parar a frase antes, só para não cometer aquele erro. Então, isto não tem essa capacidade de inteligência, porque simplesmente estes sistemas não foram treinados para isso. Estes sistemas são treinados para simplesmente gerar a próxima palavra. Seja qual for o contexto, ele só sabe quando é que vai ser a próxima palavra. No caso de uma frase, ele sabe qual é a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. E eu já vos vou elucidar sobre esta ideia. Dentro disto, o ChatGPT também induz numa coisa que é o chamado viés da confirmação, que é estas empresas que desenvolvem isto têm todo o interesse em que vocês adorem. Portanto, isto raramente vos vai contrariar. E eu pus-me na brincadeira com o ChatGPT a dizer: dá-me uma receita de algés ao triunfado. Na brincadeira, com o nome do prato da Beijos. E ele percebeu que eu estava a brincar e disse: ok, mas ainda bem que falas de algés, porque foi lá que o poeta inspirou a sua receita e deu o seu nome. E eu pus-me na brincadeira a dizer assim: não, mas eu disse não foi em Almada. E o ChatGPT disse: não, disse, foi, boa razão, ainda bem que diz isso, porque afinal foi em Almada que ele fez. Ou seja, com o meu prompt, com a minha resposta, ele já alterou a resposta dele. Ele estava a mandar uma resposta a dizer que tinha sido Algés, eu digo: mas não foi em Almada. Ele diz: não, foi em Almada. E eu continuei a brincadeira e disse assim: não, eu acho que estás a enganar, eu acho que foi em Aroca. E ele diz: touché, estás mesmo certo, afinal foi em Aroca. E eu continuei a puxar por ele, até ver até onde é que ia, e disse: não, foi em Setúbal, afinal enganei-me, afinal foi em Setúbal. E o ChatGPT retorna e diz: não, tens razão, foi mesmo em Setúbal. Portanto, se eu continuasse a dizer que tinha sido em sítios diferentes, ele ia continuar a dizer: tens razão, tens razão, tens razão. Porque aqui o ChatGPT é como nas lojas, não é? O cliente tem sempre razão. E ele, como nos quer agradar, nós temos sempre razão. Agora, por exemplo, se for para fazer um trabalho da escola vossa, uma coisa do género, que a informação seja importante, vocês não querem ter razão, vocês querem ter a informação certa.
E é aí que é problemático. Porque até eu lhe dizer, por favor, dá-me as fontes onde foste basear toda essa informação, ele estava a misturar tudo. E estava a misturar de uma forma que é muito engraçada. Por exemplo, o poeta nem tinha nascido em Portugal. Apesar de toda aquela lógica, ele não nasceu em Algés, em Almada. Ele nasceu em Bilbao. E Bilbao tem esta característica, o nome, de começar por B-I. Então o ChatGPT, no seu raciocínio, à procura de um sítio onde ele pudesse ter nascido, e como eu lhe disse que era da Europa, ele descobriu uma freguesia que se chamava Melhor, que por acaso também tem o mesmo B-I-L, e então confundiu as duas coisas, e a partir daí o poeta passou a nascer em Melhor e não em Bilbao. Porque para o ChatGPT, para a sua forma de processamento, é indiferente se é Bilbao, se é Melhor, seja o que for. Porque ele não é treinado, mais uma vez, para dar a resposta certa. E depois, o ChatGPT também não é um computador com toda a informação que existe. Embora nós tenhamos essa ideia, não é? Ele tem muita informação. Não tem toda a informação que existe. E às vezes não tem uma coisa muito importante que é a informação é muito sensível ao tempo. Por exemplo, se vocês forem ver a meteorologia, vocês não vão ver a meteorologia para um dia qualquer, não é? Não vão ver a meteorologia para a próxima semana para saber o que é que vão vestir hoje. Vocês vão ver a meteorologia de hoje para saber o que é que vestem hoje, da manhã para saber o que é que vestem amanhã. A informação varia em função do tempo. E o ChatGPT não tem essa capacidade. Então reparem o que é que aconteceu na Escócia. 2 pessoas foram perguntar ao ChatGPT qual é que era a maré para ir a um sítio onde só podiam ir de maré baixa. E quando meteram-se ao mar, tiveram de ser resgatados porque a maré estava alta. Porque o ChatGPT disse que a maré estava baixa, como podia ter dito que a maré estava alta. Porque ele não tem forma de relacionar a informação com o tempo. É como se vocês forem perguntar a meteorologia ao ChatGPT. Ele se calhar até vai dizer assim, olha, hoje vai chover. Porquê? Porque sabe que neste mês de novembro é provável que chova. Não é porque ele tenha a informação, é porque ele tem uma ideia que pode ser provável que isso aconteça. Outra história muito caricata que aconteceu nos Estados Unidos da América foi um senhor jornalista que foi contratado para fazer uma lista de livros para recomendar às pessoas. E ele deu algumas ideias e disse ao ChatGPT, olha, completa uma lista. E então, dos 25 livros da lista, 15 não existem. Mas podiam existir, não é? A diferença entre um livro existir ou não existir é simplesmente alguém a escrever. Portanto, podia existir, por acaso não existem, mas ficam ideias para o futuro. E outra coisa que se provou, num estudo muito recente, é que quando as inteligências artificiais estão a citar notícias ou se estão a basear em notícias, deturpam a informação. E se vocês pensarem aqui naquilo que eu tenho estado a dizer, ou seja, que a inteligência artificial funciona por probabilidades, porque é mais provável, nós percebemos porque é que isto acontece, não é? Porque a notícia é precisamente o que é improvável. É o que não acontece todos os dias, porque senão nem era notícia. Então, sempre que a inteligência artificial tem que dar uma notícia, ele fica um bocado confuso porque não tem esta capacidade de adaptação que nós temos de situar uma coisa especificamente. Então, estes modelos, para nós pensarmos neles de uma forma mais justa e correta, devemos conhecê-los como grandes modelos de linguagem. E eu prometo-vos que é a reta final da vossa atenção. Só para nós percebermos como é que funcionam, agora já tenho a presença mais próxima, podíamos meter aí um computador com o ChatGPT a ver se funcionava também, não é? Exato. Já foi para libertar a energia. Estes modelos, estes sistemas de inteligência artificial, bora para a reta final. Estes sistemas de inteligência artificial são grandes modelos de linguagem. Não é preciso que vocês decorem este nome, mas é para ficarmos com esta ideia. Quando nós falamos de um modelo de algo, é como se fosse uma representação em termos matemáticos desse algo. Isto pode parecer estranho de nós pensarmos assim. Mas se vocês quiserem pensar como é que um modelo aprende, pensem nesta analogia. Um modelo é como alguém que fez um puzzle milhares de vezes. Fez o puzzle até saber fazer o puzzle de cor. Mas vocês podem fazer um puzzle milhares e milhares de vezes e não saber qual é a imagem que está no puzzle, ou não saber identificar, não é? Imaginem que é um puzzle que tem um monumento. Vocês podem conseguir encaixar as peças e não saber de que localidade é aquele monumento, de que idade é aquele monumento, não precisam de saber nada sobre aquele monumento. E que, no entanto, conseguem encaixar as peças do puzzle no sítio certo. O ChatGPT é exatamente a mesma coisa, ou seja, ele fez um puzzle de palavras milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes.
Ele sabe perfeitamente onde é que encaixa cada palavra, só não sabe o que é que as palavras querem dizer ao certo. Embora, como fez o puzzle tantas vezes, já nos engana e nós já acreditamos que ele até sabe o que é que as palavras significam e tudo mais, mas não. Se nós virmos, por exemplo, uma frase como esta, existem algumas palavras que vocês, por intuição, conseguem imediatamente saber qual é que é. Quase sem pensar, há palavras ali nesta frase que são mesmo simples e... Não é? A primeira alguém que sabe qual que é? As pessoas, não foi preciso pensar em muito tempo. Novas ideias. Esta é mais difícil. Qual? Uns disseram maneiras, outros disseram o quê? Olá, tecnologias. E diz, Ele às, às vezes. mas é Não é fácil. importante. Importante. O mundo está. E o que acontece? Não? Pode afetar. Eu disse outra. Por isso é bom manter a. E procurar a cada dia. Vocês nunca tinham visto este texto? Nunca tinham visto este texto na vossa vida? Com o texto jogado por mim, sem... Não está em lado nenhum. E mesmo assim foi mesmo fácil para vocês saber qual é que era a maioria das palavras, não é? Porquê? Porque a nossa língua tem esta característica. Nós não estamos sempre a inventar palavras novas, então há palavras que encaixam quase sempre no mesmo sítio. Se nós tivermos que imaginar como é que funciona a mente do ChatGPT, e perdoem-me por exemplo ser em inglês, mas é o que há mais, ele funciona assim. Ou seja, vocês já repararam que o ChatGPT nunca começa a falar com vocês, não é? Tem que ser sempre vocês a dizer alguma coisa. Isto é elementar e só funciona assim. Porque ele precisa do prompt. Porque se ele não tiver o prompt, que é aqui a nossa primeira palavrinha, ele não consegue desenvolver. Porque, como eu vos disse, ele é treinado para saber a próxima palavra. Então, para saberes a próxima, tens que ter a anterior. É dentro desta lógica que ele vos dá respostas. Porque o que é provável que venha a seguir uma pergunta? Em princípio, é uma resposta. Então é esta a lógica. O que o ChatGPT, quando ele está a gerar as vossas frases, ele está a fazer estes cálculos que são difíceis de nós percebermos, mas que, basicamente, ele tem a primeira palavra que é intelligence, que é o nome. E ele sabe que, em inglês, a seguir ao nome do verbo. Geralmente é o verbo to be. Então ele sabe a seguir de intelligence vem is. Mas a seguir de is já não é tão claro, já podem vir uma série de coisas diferentes. O de e o have são os mais prováveis, mas existem outros que são um bocadinho menos prováveis. E vamos sempre andando por aí até formar a frase, não é? A frase mais fácil e que o ChatGPT geraria por defeito sempre seria sempre a primeira, não é? Intelligence is the ability to acquire and apply knowledge to... E é uma frase que vai dar perfeito sentido. Mas é uma frase que não quer dizer necessariamente nada, a não ser todas as palavras mais prováveis de ele utilizar neste contexto. E para vocês terem uma ideia de como é que funciona, como é que é a cabeça do ChatGPT, ela não é como a nossa, embora nós também não saibamos como é que é a nossa. Ela é assim este monte de pontos, em que cada um destes pontos representa uma palavra, em que nós podemos mergulhar aqui e vocês veem todas estas palavras aqui. E vamos, por exemplo, carregar em mixed. E o que é que ele faz? Quando nós carregamos uma palavra, ele diz-nos as palavras que são próximas. E isto é só para vocês perceberem aquele jogo de probabilidades que o ChatGPT joga, é ele à procura de palavras neste gráfico enorme que estejam próximas, que sejam parecidas, que não estejam muito distantes. É por isso que aqui no mixed, por exemplo, aqui as palavras que estão próximas do mixed, são palavras que têm a ver com esta família de palavras, com mistura, com combinação, que têm tudo a ver com esta mistura de palavras que nós estamos aqui a isolar. E como é que o ChatGPT tem, como é que ele faz estes modelos e faz isto? É aquele exercício. Não sei se vocês reconhecem o som do Discord. Não, não sei. Aquele exercício de fazer os puzzles de palavras que eu vos falava, com que ele vai decorando onde é que as palavras encaixam umas nas outras,
ele faz muitos textos que saca da net, aleatoriamente, e que lhe permitem ter essa aprendizagem. Eu trouxe-vos aqui só para terem um exemplo dos dados em que ele treina. Ali aquela coisa que diz Common Crawl, basicamente, imaginem, um aspirador da internet que aspirou tudo, como um saco de aspirador, e que agora aquilo foi ler tudo e mais alguma coisa. Não tem tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. O WebText 2 são publicações do Reddit com mais de 2 likes. Portanto, é um dos sítios onde ele foi aprender, foi no Reddit. O Books 1 e o Books 2 são livros cujos autores já morreram há mais de 70 anos e, portanto, já se pode treinar livremente, e alguns também roubados, mas eles não querem que a gente saiba. E depois, a componente factual, não é? A veracidade, os factos do ChatGPT, vêm da nossa querida Wikipédia, que, como nós sabemos, às vezes está bem, mas outras vezes não está assim tão bem. Então o importante é nós percebermos que a IA não é um gênio, que é muito bom fazer coisas porque é muito obediente e dá-nos sempre a próxima palavra e responde-nos sempre ao desafio e nunca se nega a fazer nada do que nós lhe pedimos. É muito obediente, mas é um pouco trapalhão e, portanto, nem sempre gera as respostas com a qualidade que nós queremos. E nós temos que ter atenção, especialmente, a estes 2 pontos de cima. Mas pelo menos reagem bem a... Eu queria-vos chamar a atenção para estes 2 pontos de cima, e mais uma vez, tudo aquilo que está nestes slides é real, aconteceu, porque nós temos um problema, nós enquanto seres humanos no geral, que é nós acreditamos mais nas máquinas do que acreditamos em nós próprios. E então, olhem aquele exemplo ali no Havaí, não tem nada a ver com a inteligência artificial, mas era um sítio onde o GPS mandava as pessoas para dentro d'água. O carro ia sempre parar dentro d'água, e aquilo acontecia tantas vezes que eles já tinham uma estação televisiva à espera de ver quem era a próxima pessoa que ia cair para dentro d'água, porque as pessoas, mesmo vendo que iam parar dentro d'água, acreditavam sempre no GPS. E é o mesmo que está a acontecer com o ChatGPT. Nós vemos por todo o lado pessoas que acreditam em coisas que não têm veracidade nenhuma, porque o ChatGPT disse que era assim. Depois o ChatGPT também tem este problema de que alucina, pode meter coisas no meio dos vossos resultados que não têm nada a ver. Estes 2 casos aqui foram conseguidos por mim, não de propósito, sem querer, e aquele de cima é especialmente engraçado. Vocês conseguem ver que diz ali legenda por Sónia Roberti, não é? Aquele ali de cima diz legenda por Sónia Roberti, legenda por Sónia Roberti, e diz isso durante montes de tempo. Só para vocês terem uma ideia. A inteligência artificial habitua-se a fazer puzzles, não é? Para todas as circunstâncias, todo o tipo de atividades que ele aprende a fazer é assim nesta forma de fazer puzzles. Neste caso, eu estava a pedir a uma inteligência artificial para transcrever uma entrevista minha, que eu tinha feito a um rapper brasileiro. A inteligência artificial, para aprender a transcrever, ou seja, a pôr de áudio para texto, treinou em legendas de filmes. E nas legendas dos filmes, no final do filme ou no princípio, quando está um momento de silêncio, o que é que costuma dizer? Legenda por tal. Então a inteligência artificial, quando está a transcrever em brasileiro, sempre que está silêncio, diz que é a legenda por Sónia Roberti. Nos Estados Unidos da América, meteram uma inteligência artificial do género a transcrever interações entre médicos e pacientes e perceberam que a inteligência artificial, quando uma porta fechava, começava a ter insultos no meio do discurso, porque associava o barulho da porta a fechar a insultos. Porque não há nenhuma forma de dizer assim, não, a pessoa disse esta palavra. É tudo por associação, tudo por probabilidade, tudo por hábito de fazer esse tal puzzle. E depois, a inteligência artificial também tem este problema de amplificar o viés, de ter muitos estereótipos, ter muitos preconceitos. Aquele jovem que aparece ali, eu estava à espera de encontrar algum de vós com o mesmo aspecto, porque foi o que me deu a inteligência artificial quando eu escrevi um jovem alentejano. E ainda hoje estamos neste nível de representação sobre os jovens alentejanos. Isso aí está ligado. Não está a carregar. O quê? Não consegui ouvir. Qual foi a aplicação? Ah, foi o Noel. Não conhece. Acho eu. Epá, já chega! Já chega! Bora. Acalmem-se. Eles sabem o que é este gesto. É mais importante o rap do que... Você disse música. Não estou a ouvir. Então, olha, o trabalho de casa tens de ler a entrevista que eu fiz
português ao rapper. Tens de ler a entrevista, que são 15 minutos de leitura. Boa sorte. E depois este é um conceito que é... Vocês podem rir à vontade, mas isto é sério. Porque esta ilustração deste ratinho não tem sentido absolutamente nenhum e que parece uma coisa que eu trouxe só para a piada, saiu num jornal científico. Não só houve um cientista que achou que as pessoas iam acreditar nesta ilustração que não tem sentido absolutamente nenhum, como houve pessoas que aprovaram esta ilustração. E acontece aquilo que há um americano que se chama enxitification, que eu traduzi para o português, para a verificação, que tem a ver com esta ideia de uma coisa que é, como é barato, como é simples de usar, como é acessível, nós vamos a correr a utilizar. O problema é que a utilização é uma porcaria e é daí que vem o nome. E aquela imagem lá de cima, vocês estão a ver, foi tirada de um site de receitas enquanto eu procurava uma receita de choco frito. E aquele animal que está ali é tudo menos um choco. É uma coisa completamente absurda de um choco. E outros exemplos existem. Por exemplo, um site de análise financeira que dava aconselhamentos de investimento a pessoas que tinha 77 relatórios errados, simplesmente porque começaram a fazer com a inteligência artificial. E então isto é um problema que nós estamos a cair muito e que pode acontecer também, por exemplo, com os vossos trabalhos de grupo. Não é? É que vocês até foi mais fácil de fazer, mas não aprenderam nada. E, por outro lado, depois os professores também estão a ver que é óbvio que foi feito com o ChatGPT. Há uma história muito engraçada que saiu na net recentemente. Foi uma turma toda que tinha feito o trabalho com o ChatGPT, o professor apanhou-os e pediu-lhes para eles escreverem uma carta a pedir desculpa. E então depois o professor projetou as cartas todas a pedir desculpa e eram todas iguais. Porque também eram todas feitas no ChatGPT. E portanto às vezes a gente acha que estamos a ser mais espertos que os outros, a fazer mais rápido, a conseguir mais, e na verdade não, estamos a ser mais chiques espertos, mas não estamos a conseguir fazer nada. Depois estas ferramentas também criam muita dependência, nós deixamos de saber pensar pela nossa própria cabeça, e isso é perigoso, porque hoje em dia estas ferramentas são gratuitas, mas de hoje à manhã podem ser pagas e bem pagas, e vocês têm que ter atenção a isso. E tem custos invisíveis que são muito, muito grandes e que nós não temos noção, não estamos ainda a experienciar. Em Portugal ainda não é muito evidente, mas, por exemplo, em Espanha já há manifestações contra centros de dados, ou seja, contra as fábricas onde correm estes sistemas de inteligência artificial, porque estão a competir com a água para as pessoas beberem. Ou seja, certas vilas onde instalam estes centros de dados não têm depois água para as pessoas beberem. Porque quando nós pensamos em inteligência artificial, nós pensamos só no ChatGPT e nós devemos pensar numa coisa assim muito mais complexa, neste esquema muito mais complexo de relações, de recursos, de pessoas, que tudo isso está envolvido nesta teia. Mas mesmo para finalizar, eu não vos quero dizer que a inteligência artificial não serve para nada, porque serve, e eu utilizo todos os dias no meu dia-a-dia, eu utilizo bastante para transcrever, para responder, para às vezes dar-me exemplos, eu escrevo muitos artigos, e se eu tiver com dificuldade em fazer um título, eu uso a inteligência artificial para me dar um título, mas eu não vou lá e digo assim, dá-me um título. Eu digo, dá-me 50. E quando ela me dá 50, é o meu trabalho escolher entre aqueles 50, e geralmente nenhum daqueles 50 é bom, mas eu, a partir de ler aqueles 50, vou ter uma outra ideia. Então, nós temos que perceber a relação entre a ferramenta e a nossa inteligência. E eu acho que este mimo é bastante elucidativo. Não é? Quem é que é mais inteligente? Somos nós, que usamos às vezes a calculadora, ou é a calculadora que usa sempre a calculadora? Porque a calculadora nunca erra uma conta. Já alguém viu uma calculadora errar uma conta? Nunca. Nada. É impossível. No entanto, ninguém diz, a calculadora é mesmo inteligente. Porque nós sabemos que fazer, para a conta ter um resultado e ser inteligente, o importante são os números que nós metemos lá. Não é o que resulta daqueles números. Porque isso é fácil. Então, nós temos que decidir, temos que saber distinguir entre o que é o valor extrínseco de uma coisa e o valor intrínseco. O valor extrínseco, por exemplo, se quisermos pensar num quadro, o valor extrínseco é meter o prego e espetar lá o quadro. O valor intrínseco é aquilo que nós vamos apreciar quando vemos um quadro. E se nós pensarmos na nossa utilização de ferramentas, não é? O valor extrínseco é nós fazemos um trabalho e ter muita bibliografia para encantar os professores e dizer, olha, fomos a tantos sites e não foram a nenhum, não é? Foram só o ChatGPT e ele cuspiu ali uns quantos sites. Mas o valor intrínseco de fazer esse trabalho é conhecer as referências, é cruzarmos com coisas que nunca tínhamos visto, e esse é que é o exercício, esse é que é o verdadeiro trabalho que está junto desse trabalho. Descobrir novas coisas, pensar em coisas que nunca pensámos
isso sim é aquilo que nós podemos tirar desse trabalho. Da mesma forma, o valor extrínseco pode ser gerar um poema, não é? Fazer uma série de quadras, mas o que é verdadeiramente importante na poesia e na criação desses textos não é simplesmente fazer um poema e fazer 3 ou 4 rimas, é expressar as emoções. A mesma coisa podemos dizer sobre qualquer outro tema. Nós temos que ter atenção, porque realmente a inteligência artificial pode nos ajudar muito neste lado, por exemplo, a corrigir erros ortográficos, a tornar as nossas frases mais claras, porque ela é muito boa em encaixar as palavras, não é? Como tal puzzle, mas tudo o que tenha a ver com a informação que nós queremos pôr, com os sentimentos que queremos transmitir, com as opiniões que nós queremos transmitir, isso cabe-nos a nós decidir. E para finalizar, deixo-vos como uma série de imagens da solidariedade criadas nas várias coisas de inteligência artificial. Só para terminar uma vez e ver que nem uma solidariedade a inteligência artificial sabe fazer. Obrigado pela vossa